Então, hoje, dia 27 de março, estamos aqui reunidas mais uma vez para aprendermos mais da parte do Senhor. E eu quero conversar hoje com vocês sobre um evento que está se aproximando, que é a celebração da Páscoa. Então, a Páscoa, de fato, deve ser celebrada, deve ser comemorada? Sim, deve ser celebrada. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês que está no livro de Êxodo capítulo 12, verso 13, que diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Repitam comigo: passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa passagem aqui, ela relata a instrução que o Senhor deu para Moisés antes dele atingir o Egito com a 10ª praga. O Senhor enviou 10 pragas para o Egito, porque o povo dele estava cativo e Faraó então resistia a libertar esse povo para ir para o deserto cultuar a Deus. Então o Senhor enviou 9 pragas, e antes dele liberar a 10ª praga sobre os egípcios, ele deu essa orientação para Moisés. Ele então repassou para os hebreus a seguinte instrução: eles deveriam matar um cordeiro. E a carne do cordeiro deveria ser comida à noite, em família. Eles iriam cear à noite. E aquele sangue que seria vertido do cordeiro, eles deveriam marcar os umbrais das portas. Ungir os umbrais. Essa partezinha aqui é a lateral, né? As bordas, onde a gente encaixa as portas. Então, os umbrais seriam ungidos com aquele sangue, o sangue daquele cordeiro que seria comido à noite durante a ceia. E aí, quando o anjo da morte, enviado pelo Senhor, ele chegasse até aquela casa, que ele ia passar em cada uma das casas lá do Egito, sendo de hebreus, sendo de egípcios, e ele, observando que tinha naquele umbral o sangue, então aquele anjo não entraria naquela casa, e em consequência disso, o primogênito, seja pessoa ou animal, não viria a morrer. E foi exatamente isso que os hebreus fizeram. Todos os hebreus, obedecendo essa instrução, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue e eles ali ungiram os umbrais da porta. E aí, quando o anjo passou à meia-noite, ele não entrava naquela casa. E houve um grande choro, um grande pranto em todo o Egito, mas nas casas dos egípcios, porque eles não tiveram essa orientação. Então, o povo hebreu, o povo de Deus, não sofreu essa grande dor. E por isso que a palavra Páscoa, nós utilizamos hoje aqui Páscoa, porque Páscoa vem do hebraico, e no hebraico significa Pessah. Pessah é passagem por cima. Então a Páscoa não é a passagem do povo hebreu ali no Mar Vermelho, que se abriu, eles passaram a pés enxutos. A Páscoa é exatamente a passagem do anjo da morte por cima. Ele não entrou nas casas, ele passou por cima. Então a Páscoa nos remete a isso. Foi a libertação que foi dada ao povo hebreu.
Mas, a partir de Jesus, já no Novo Testamento, a Páscoa, quando que ela é celebrada? Todas as vezes que nós ceamos. Então, nas igrejas tem-se o costume de cear. Se pega o pão e se pega também o vinho. Então, quando você corta ali o pão, quando você está ali comendo o pão, é exatamente o sacrifício que foi feito pelo Cordeiro Perfeito. Qual é esse Cordeiro Perfeito? Jesus. Então, quando se pega o pão, se parte o pão, ali é o sacrifício de Jesus, é a morte de Jesus, simbolizando aquele mesmo Cordeiro lá do Antigo Testamento, aquele mesmo Cordeiro lá do Egito. E quando você pega o suco de uva, que representa ali o vinho, é o sangue desse Cordeiro, o sangue desse Cordeiro que, através desse sangue, desse sacrifício, nós fomos libertos do pecado e então temos a vida, a possibilidade de ter a vida e a vida eterna em Jesus. Então, a Páscoa, ela precisa sim ser celebrada. A Páscoa, ela precisa sim ser comemorada. Por quê? O nosso Cordeiro Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, Páscoa é morte e é vida. Então, Páscoa tem a ver com o coelho? Não tem nada a ver com o coelho. Páscoa nunca teve a ver com o coelho. Aí as pessoas trazem, né, algumas referências para se usar o coelho a partir de comportamentos pagãos, de povos lá da era medieval, que eles acreditavam que o coelho representava a fertilidade, então cultuavam o coelho achando que esse cultuar ia fazer com que a colheita fosse abundante, então associaram o coelho em razão dessa fertilidade. Aí vem a questão dos ovos da Páscoa. Os ovos. Quem já veio com a história de ovo da Páscoa, de ovo de chocolate, né? O ovo de chocolate. Já começou lá na França, já com os mestres da culinária francesa, né? Na verdade, não é mestre de culinária, porque aqueles que tratam só da parte de doce. Eu esqueci o nome aí. É uma espécie de confeiteiro que é patisserie, coisa assim. Então, já começou com eles. Então, foram os franceses que começaram com essa ideia de pegar o ovo. Eles pegavam o ovo normal. E aí eles furavam, tiravam todo aquele líquido, né, a clara e a gema, e aí enchiam com chocolate. E a partir daí começou essa história do chocolate. Aí a pergunta é a seguinte: tem algum problema em você consumir um ovo de chocolate? Tem algum problema em você dar um chocolate para o sobrinho, né, para alguém que você gosta? Tem algum problema com relação a isso? O que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos usar de sabedoria. E ele ainda relata uma passagem que ele vai, isso tem lá em Atos 17, que ele vai lá em Atenas pregar. Ele vai pregar lá. Quando ele entra em Atenas, ele observa que lá existiam vários nichos. E em cada nicho tinha um deus que aquele povo cultuava, aquele povo adorava. E ele viu em determinada posição, tinha um nicho com um nome lá: Deus desconhecido. Deus desconhecido. Porque os atenienses sabiam que existia um Deus, só que eles não conheciam esse Deus, eles não sabiam como era o rosto, como era o corpo desse Deus, que é o nosso Deus, que ninguém sabe como de fato ele é. Então, os atenienses, sabendo da existência desse Deus, embora eles não cultuassem, eles levantaram um altar e colocaram ele lá. Então, o apóstolo Paulo passa naquele local e observa todos os deuses que eles cultuavam e ele viu lá Deus desconhecido. E aí, quando foi dada a oportunidade para Paulo falar, que era para ele pregar, ele começou a falar dizendo: olha, eu estou aqui, eu vim falar com vocês, eu vim pregar para vocês em nome desse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem. E ele começou a apresentar esse Deus que até então era desconhecido para eles,
para os atenienses. Então Paulo, ele não usou aquele momento que foi oportunizado para ele para criticar aqueles deuses, para dizer, ó, tá errado o que vocês fazem, esse Deus vem aí é um Deus que não existe, é um Deus de pedra, é um Deus que não ouve, é um Deus que não fala. Não, ele não usou isso. Ele usou de sabedoria para apresentar a Deus para aquele povo que não conhecia. Então, você de repente presentear alguém com um ovo de chocolate, né? Você dá um chocolate qualquer nesse período, vai ser um problema? Não vai ser um problema. Agora você precisa saber usar aquele momento para apresentar para aquela pessoa o real sentido da Páscoa. Então eu até postei agora há pouco aqui no meu Instagram. Imagina a seguinte cena: você chega para o seu sobrinho que está esperando receber um ovo de chocolate, está esperando, porque todas as crianças nesse período querem receber um ovo de chocolate. Todos querem. Aí imagina, todo mundo recebe, aí vai chegar assim, poxa, eu não vou receber nada. Como é que a pessoa vai ficar? Ela está esperando receber. Então imagina assim, você chega, você dá o ovo para seu sobrinho, para sua sobrinha, e você chama ela e diz, meu filho, meu sobrinho, eu quero falar com vocês sobre quem é o real sentido da Páscoa. Jesus. E você começa a falar sobre Jesus para aquela criança que até então não ouviu, ou que está imaginando que a Páscoa é somente aquilo ali e não tem nada a ver com aquilo. Então nós precisamos usar de sabedoria. Não é chegar e apontar isso e aquilo, porque as pessoas não vão querer nem te ouvir se esse for o teu discurso. Agora, aproveita a oportunidade. Não deixa ela ficar naquele engano. Você tem que falar para ela. Então a Páscoa precisa sim ser celebrada. No domingo, se você estiver na sua casa, a oportunidade de você cear com a sua família, de você ter o pão lá na sua casa, o pão, de você ter o suco de uva e naquele momento você partilhar o pão com a sua família, explicar o que significa o partilhar o pão, de você partilhar o suco de uva com a sua família, explicar o que significa aquele momento, porque é exatamente esse momento da ceia que é para os cristãos a Páscoa, é a ceia. Então a Páscoa precisa ser celebrada, nós precisamos entender o real significado dela e aproveitarmos o momento para evangelizar quem não conhece Jesus, quem não sabe quem é Jesus. Apresentar para essas pessoas o real significado da Páscoa. Então Páscoa no hebraico vem de Pessah. E Pessah significa passagem por cima, a passagem por cima. Imagine você levando essa explicação para a sua família no domingo de Páscoa. Eu tenho certeza que nem todo mundo sabe isso. Isso vai levá-las a refletir o que foi feito por nós lá na cruz. A Páscoa nos remete a entender o amor de Deus. O amor que está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Páscoa está associada a isso, ao amor de Deus, o que Ele fez por nós. Ele deu o Cordeiro perfeito para morrer por nós. Amém. Paizinho amado, louvamos o Teu santo nome. Mais uma vez nós estamos de pé, porque o Senhor nos possibilita esse momento, o Senhor nos possibilitou levantarmos pela manhã, o Senhor nos despertou, o Senhor nos trouxe a esse lugar, o nosso emprego, que é providência Tua, Senhor, que é resultado da Tua provisão em nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria, Senhor. A Bíblia nos diz que se nós pedirmos a Ti, o Senhor nos concederá. Então nós te pedimos, nos dê sabedoria para sabermos como lidar com as diferentes e difíceis situações que dia após dia nos são apresentadas, para sabermos como levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, de modo que nós consigamos, Senhor, preparar um momento específico para então conseguirmos atingir o coração das pessoas através do Teu Santo Espírito. Que nós sejamos pessoas
que acolham as outras, que nós sejamos pessoas que não julguem as outras, que nós sejamos pessoas que atraiam mais e mais pessoas à tua presença. Não sejamos aqueles que julgam, aqueles que apontam, aqueles que se sentem menores do que os outros. Muito pelo contrário, nós estamos todos aqui na mesma condição. Então, nos use, Senhor, como instrumentos de salvação, dentro das nossas casas, junto com os nossos maridos, com os nossos filhos, com cada um da nossa parentela, para que nós possamos ser um canal de bênção. E, acima de tudo, Pai, o que nós mais te pedimos, que toda a nossa casa, que toda a nossa família te conheça e diga sim ao teu chamado, alcançando a salvação. Guarde cada um dos nossos debaixo das tuas asas, escondidos dos olhos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.